nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos no sacerdócio e meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, com a ressurreição da filha de Jairo, no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo se revela como aquele que tem autoridade sobre os vivos e os mortos e como Rei imortal. Na encarnação de Nosso Senhor, Deus assume uma natureza humana completa e com ela aceita uma morte voluntária. No entanto, como ele também é divino, a morte não pode retê-lo no Hades. E assim ele ressuscita dos mortos e ressuscita com ele toda a humanidade. Dessa forma, a morte deixa de ser o fim da vida humana e torna-se um estado temporário. Assim como o sono, a morte fica sono só. Por isso, quando as pessoas vieram e disseram: tua filha morreu, o Senhor respondeu: ela não morreu, mas está dormindo. Aqueles que morreram no corpo não estão mortos, mas adormeceram. A morte do corpo é apenas temporária. A verdadeira morte é o pecado irreparável, que significa separação permanente de Deus, que é a vida do mundo. No entanto, essa verdade, meus irmãos, é revelada gradualmente no Evangelho. Antes da ressurreição da jovem, encontramos outro milagre do Evangelho de hoje, a cura da mulher com fluxo de sangue. Podemos ver aqui como Deus gradualmente fortalece a fé das pessoas. Como o milagre da cura da mulher, Ele prepara a ressurreição da jovem. E com a ressurreição da jovem, Ele prepara o maior de todos os milagres, a sua própria ressurreição dos mortos no terceiro dia. E essa ideia de revelação gradual está relacionada a uma das muitas interpretações simbólicas deste trecho do Evangelho, como ensinado pelos padres da Igreja. A jovem e a mulher mais velha simbolizam o Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. A menina de 12 anos é o Antigo Testamento. Seu pai Jairo simboliza a lei de Moisés. Embora essa lei fosse de Deus, a lei de Moisés só podia revelar o problema do pecado e da morte. Ela não podia curar o pecado, nem vencer a morte. E por isso que o pai da jovem não pôde salvá-la sozinho, mas teve que recorrer ao Senhor em busca de ajuda. Aqui também podemos ver como o propósito da lei era guiar, da lei antiga, era guiar. O propósito da lei era guiar as pessoas para Cristo. O homem não é justificado pelas obras da lei, exceto pela fé em Jesus Cristo, fala o São Paulo em Gálatas 2,16. A outra mulher mais velha
simboliza a igreja dos gentios. Por 12 anos, essa mulher sofreu com seu fluxo de sangue, ou seja, durante todo o período do Antigo Testamento, quando a verdade ainda havia sido revelada apenas às crianças de Abraão, filhos de Abraão, as outras nações se encontravam na escravidão da descrença e de pecado. A mulher gastou toda a sua vida com médicos e não pôde ser curada por ninguém, ou seja, os gentios depositaram sua esperança na adoração de ídolos e prazeres mundanos, mas não puderam encontrar ajuda ou salvação na idolatria ou materialismo. No entanto, meus irmãos, após 12 anos, quando a jovem havia morrido, ou seja, quando o período do Antigo Testamento havia terminado, então Jesus veio ao mundo, a mulher se aproximou dele, ou seja, os gentios começaram a segui-lo e tocou na orla de sua vestimento. Com esse contato, os gentios foram libertados da doença e da ilusão da idolatria e chegaram a uma saúde espiritual completa como membros do corpo de Cristo, como a igreja do Novo Testamento. Assim, a ressurreição da jovem simboliza esta restauração de Israel e a entrada comum de todas as nações na vida do Novo Testamento. Lembramos quando Jesus entra para ressuscitar a menina dos mortos, ele leva consigo apenas 3 de seus discípulos, Pedro, João e Tiago. A leitura de hoje é tirada do 8º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no 9º capítulo, vemos também a história da transfiguração do Senhor no Monte Tabor, onde a divindade de Cristo é claramente revelada através da visão da luz não criada. Também na transfiguração o Senhor levou apenas esses 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Porque ele não trouxe todos os discípulos com ele? Por que apenas 3? Uma explicação é que os 3 apóstolos simbolizam os 3 filhos de Noé, dos quais toda a humanidade é descendente, atestando assim a universalidade da promessa de salvação. São João Crisóstomo nos dá outra explicação. O Senhor leva Pedro com ele porque Pedro amava o Senhor e tinha zelo para o Senhor. Leva João com ele porque João era amado do Senhor também. E leva Tiago porque Tiago tinha grande zelo também pelo Senhor. A presença desses 3 discípulos, pode falar testemunhos, portanto, nos mostra como essas 3 coisas, essas são pré-requisitos necessários para a nossa própria participação nas coisas reveladas a nós na leitura de hoje. A cura do pecado, restauração do perdido e a vitória eterna da vida sobre a morte. Amém.